Bom, vou tentar ajudar esses colegas que têm esse objetivo. Vai, um passo a passo para ingressar na área de estética. Olá, pessoal. Muitas vezes eu recebo uma pergunta que é assim: professor, como que eu faço para ter um negócio de estética? Falando em negócio de estética, vamos ver. Espera aí. O que você está falando que é um negócio de estética? Decidi. Fiz uma pós-graduação, eu tenho até um trabalho, tenho algumas horas livres e eu gostaria de trabalhar a situação de estética. Bom, primeiro você precisa identificar qual é a área que você mais gosta de atuar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com agulhas. Eu gosto de mesoterapia, eu gosto de toxina botulínica, eu gosto de preenchimento e assim por diante. E eu pergunto para a pessoa: o que você gosta? A pessoa, geralmente as pessoas gostam da mesoterapia. E eu vou te explicar o porquê que elas gostam. Porque a partir do momento que a pessoa tem alguma identidade com seringa e agulha, que a maioria dos profissionais de saúde tem, ela fala assim: bom, esse é um negócio que não é tão caro e que eu posso começar por aí. Então vamos lá. Será que não é tão caro? Eu acho que até que não é tão caro mesmo. E você pode começar trabalhando com isso. E aí eu pensei assim, eu falei assim: bom, vou tentar ajudar esses colegas que têm esse objetivo. Vai, um passo a passo para ingressar na área de estética. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a querer empreender, na verdade, demorei um pouquinho para aprender isso, me custou caro, e eu tô te dando aqui um atalho. Era que quando você quer estabelecer um empreendimento, ou você quer montar o seu negócio, ele não pode ser o carro-chefe da sua vida. Poxa, nisso, mas como assim? Eu vou te dizer que você não pode, na verdade, montar um negócio hoje e achar que a partir de hoje aquele negócio vai te sustentar. São raras as vezes que isso acontece. Eu também já vivi essa experiência de um negócio, a gente montar um negócio e rapidamente ele começar a me sustentar. Claro que foi na área de estética, mas isso é exceção, isso não é regra. E eu costumo dizer para as pessoas que querem montar, falo assim: comece fazendo o negócio certo. E começar a fazer o negócio certo é você se manter no seu emprego e ter ali o investimento que você pode ter, que não vai te arrebentar financeiramente, para você dar os seus primeiros passos, ok? Eu sempre falo que para você começar um negócio de estética, você precisa ter pelo menos 3 coisas, 4, 5. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que você não precisa de muita coisa para iniciar um negócio de estética. O que você precisa, na verdade, se você gosta de trabalhar com agulhas, como é o meu caso, você precisa de seringa, agulha e produto. Se você trabalhar com a mesoterapia você vai trabalhar gordura localizada, celulite, estria, hidratação facial, tratamento capilar, ou seja, você tem aí uma série de procedimentos que você pode fazer trabalhando exclusivamente com seringa, agulha e produtos, e mesclas
que na verdade as mesclas são combinação de substâncias que geralmente vão somar um volume de 10 ml, que custam, em média, R$50. Tem substâncias que custam mais baratas, tem outras que custam mais caras, mas eu estou falando de quem está começando. Inclusive, queria te dar mais uma dica. Vai até o YouTube e veja um vídeo que eu fiz, que ele é muito bom para você que está pensando em começar a atuar nessa área, que ele se chama Menos de 20 substâncias e mais de 10 protocolos. Nesse vídeo eu falo para vocês como com poucas substâncias você consegue atender exatamente todas as possibilidades de necessidade de tratamento do seu cliente. Então eu falo assim, seringa, agulha, maca, é lógico que você precisa, é bom ter um espelhinho, as pessoas gostam de se ver no espelho, e um ultrassom e uma radiofrequência. Com esses equipamentos você consegue começar um bom negócio de estética. Um bom negócio. Quanto te custaria isso? Vou te falar logo, porque você vai ver o vídeo e vai falar assim, pô, mas me fala um valor. Olha, uma boa marca, um bom ultrassom que não precisa ser top de linha, basta você ter um ultrassom que tenha pelo menos capacidade de 3 MHz, uma radiofrequência que não precisa ser também a top de linha, mas tem que ser de boa qualidade. Pode ser das marcas mais sofisticadas, pode ser a radiofrequência de entrada. E aí você pode trabalhar com as mesclas, formatando essas mesclas para mesoterapia, que eu te orientei a ver no vídeo. Menos de 20 substâncias e mais de 10 procedimentos, na verdade, são aproximadamente 15 protocolos diferentes, você usando 20 substâncias. Esse é o arsenal mínimo que você tem. Então, se eu te falar de seringa, agulha, produtos, ultrassom e radiofrequência, eu estou te falando aproximadamente de um investimento de R$10.000. É muito? É pouco? Olha, vai depender da sua realidade, mas você sabe qual que é seu ponto de partida. Então, de repente, você pega umas férias, você pega um 13º, ou simplesmente você parcela isso no cartão em 10 vezes. Tem até fornecedores que fazem isso em 20, 24 vezes, até no boleto. Então, é ter o mínimo de planejamento que você precisa ter para montar um negócio, tá? E se você quiser mais alguma dica, você vai ali no Sebrae, gratuitamente, online. Você tem uma ferramenta que é um curso que ele chama Aprender a Empreender. Eu te recomendo que você, profissional de saúde, faça isso até antes de começar a inventar a empreender. Porque você vai aprender a colocar preço, você vai aprender a avaliar uma estrutura, você vai saber o que é custo fixo, você vai saber o que é margem de lucro, para você não ser iludido, né? Porque muitas vezes a pessoa olha assim para um frasco de toxina botulínica e fala assim, nossa, esse frasco aqui custa R$1.200. Ah, com ele eu vou fazer R$3.000. Nossa, olha só que legal, eu vou ter R$1.800 de lucro, já é 50% do que eu ganharia, que eu ganho um piso da minha profissão. Será que a conta é só essa? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, ele vai te orientar a você ter esse caminho, esse norte, inclusive não ser enganado. Porque o que não falta no mercado é método X, método Y, métodos. E você vai num lugar, você vê uma série de fotos antes e depois. Já inventaram também uma ferramentazinha que chama Photoshop. Quando a pessoa quer mostrar muito resultado na área de estética, ele usa essa daí. E às vezes tira uma foto perto, uma foto longe, e você fala assim, nossa, como diminuiu, nossa, como mudou. Se você vê aquela pessoa pessoalmente, você vai falar, não mudou tanta coisa assim. Então, isso que eu te falo é seguramente capaz de te dar toda a condição que você precisa para iniciar um negócio de estética.
É lógico que você precisa estar estabelecido no local, né? E aí você vai ter áreas grandes, áreas pequenas. Eu posso te falar uma coisa? Se você vai começar um empreendimento, comece com uma sala pequena. Comece lá com 30 metros quadrados, de preferência que tenha uma recepção no próprio local, uma recepção comum. Se você não estiver dentro de um centro de saúde, pode ser num prédio que, quando a pessoa chega, ela interfona lá embaixo, aí a pessoa fala assim, ó, fulano de tal está aqui. Aí você fala, espera mais um pouquinho, já já eu chamo, e tal, coisa desse tipo. Que você vai pagar um aluguel entre R$1.000 e R$2.000, e é bom você ter ali condições de ter pelo menos 6 meses de aluguel, entendeu? Você tendo 6 meses de aluguel e os seus equipamentos já comprados e algum produto já ali, você tem a sua força de entrada. E lembra, eu te falei para você não parar de trabalhar. Poxa, Nilson, vou ter que ter jornada dupla? Pode ser que você tenha até uma jornada tripla. E aí, dentro daquele universo, sem ilusões, mas com foco no resultado, você vai perceber que um cliente vai falando para outro, outro cliente vai falando para outro, e daqui a pouco você tem uma clientela. E se você relacionar tudo isso, você vai ver que isso, o que você está faturando, daqui a pouco já vai pagar suas contas. Se você fez uma prestação lá, ou então se você fez um investimento, você vai começar a ver que vai começar a sobrar para você ir repondo de repente o investimento que você fez. E daqui a pouco você vai estar ganhando mais do que você ganha atualmente. E com um benefício, uma série de benefícios, não vou falar nem que é um benefício, mas uma série de benefícios. Por exemplo, ter um horário flexível, fazer a sua agenda, ter tempo para fazer outras coisas, né? Não pode ser muito imperativo, né? Eu tenho um problema, quando eu tenho tempo eu invento outra coisa para fazer, mas não estou falando para você ser assim. Mas você consegue trabalhar isso com facilidade. Também deve ter um vídeo de um colega que ele fala isso, né? Que ele sempre trabalhou num determinado ramo e na estética ele consegue, por exemplo, hoje na academia, levar o filho na escola, você consegue se organizar para isso. E você tendo ali os equipamentos, olha só como é interessante, se você se programar antes, você compra os equipamentos, vai trabalhando e tal, te deu uma folga, você fala assim, não, agora eu consigo pagar o aluguel e os custos que vêm junto com o aluguel, luz, telefone, ar-condicionado, a instalação mínima. De repente, a gente pode querer falar assim, não, eu vou fazer uma sala de atendimento e uma sala de procedimento. Olha, se você vai começar com uma sala pequena, coloca uma mesa bacana, uma maca legal do lado, um ambiente bem limpo, porque estética, saúde tem a ver com higiene, tá? Então é assim, coloque uma decoração que você consiga mantê-la limpa, tá? Uma boa apresentação, né? Se o seu jaleco, o seu avental for branco, que ele seja branco. Se ele for preto, que ele seja preto, né? Porque muitas vezes você usa um jaleco colorido e ele vai desbotando e tal, a pessoa acha que tá na moda, mas não tá na moda não, isso é relaxo, né? Então, você precisa ter essa noção. Esse segundo benefício. Terceiro benefício, quando você tiver um cliente na sua frente e você for começar um procedimento, faça uma boa anamnese dele. Às vezes você até começa com uma conversa informal. O maior tempo que eu gasto nos meus atendimentos, que eu invisto, na verdade, é entender o cliente. Eu, quando abri minha clínica, logo nos primeiros dias, eu recebi uma cliente e ela estava com sobrepeso, ela não estava nem com gordura localizada, ela já estava com uma obesidade, né? E com todo o respeito, eu entendi, falei assim, nossa, uma cliente bacana que vai comprar vários produtos, vamos dizer assim. E começando a conversar com ela, eu falei assim, mas qual que é a sua rotina?
E ela foi falando da rotina dela e tudo mais. E eu falei assim, olha, é complicado aqui porque você tem flacidez, você tem gordura localizada e tal. E a gente tem procedimento, mas é lógico que isso não vai ser da noite pro dia, isso tudo não vai resolver seu problema. Possivelmente depois que você perder algumas medidas, você vai ter que procurar um médico, cirurgião plástico, porque você vai ter excesso de gordura, você vai ter excesso de pele e tudo mais. Mas me explica o porquê que você está querendo fazer esse tipo de tratamento. Aí ela falou assim para mim, olha, o que acontece é o seguinte, eu quero perder um pouquinho de peso porque eu estou tentando engravidar. Eu quero perder um pouquinho de peso para depois que eu sair da gravidez não estar tão mais gorda. E aquilo me acendeu uma luzinha. Sabe aqueles desenhos do Pica-Pau que você olha assim, você fala assim, ixi, você vê, achava que ia ganhar muito dinheiro com aquela pessoa, você vê o dinheirinho voando, né, iate, não sei o que. Então foi mais ou menos essa a minha frustração naquela hora. Porque eu tive que virar para a cliente, minha primeira cliente na clínica. Eu tive que virar para ela e falar assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir fazer nada por você. Porque eu principalmente trabalho com mesoterapia e substâncias invasivas. E essas substâncias invasivas, apesar de ser numa concentração menor, elas não é recomendado que ela seja administrada em pessoas grávidas ou que estejam amamentando. Por uma simples observação que a gente vê em todo medicamento. Porque essas substâncias não passaram por estudos de teratogenia, que resumidamente é uma capacidade de formar malformações em tecidos e em órgãos. Eu não posso arriscar isso em você. Não vou me aventurar com isso em você. Ela ficou meio chateada, mas ela agradeceu. E ela foi embora. E aí você pensa o seguinte, se você largou tudo só para trabalhar com a estética, e você precisa do dinheiro para pagar o aluguel, você precisa do dinheiro para pagar a conta de luz, o telefone, a internet e tudo mais, será que você teria condições de negar uma cliente desse tipo? De repente você fala assim, não, eu vou falar aqui que isso, que aquilo, e eu vou deixar ela aqui e vou ganhar um dinheirinho para pagar o meu aluguel, entendeu? Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, principalmente você profissional de saúde, você tem que levar em consideração que você vai trabalhar com um ser humano e que você precisa, na verdade, ter a ética que é necessária. Quando dá, ok. Quando não dá, ok também. Então, tome muito cuidado com promessas astronômicas. Porque quando você vender isso para o seu cliente, porque você não deixa de vender, quando você vender isso para o seu cliente, ele vai cobrar de você. Ele não vai cobrar do dono do método. Então, eu costumo dizer que eu gosto de ensinar para as pessoas a terem segurança e autonomia em procedimentos de mesoterapia, procedimentos estéticos invasivos. Por quê? Quando você tem segurança, dificilmente você vai fazer uma besteira. Você vai evitar uma intercorrência ao máximo. Entendeu? Tudo bem que a gente ensina e tem gente que fala assim, ai, mas fulano falou que que dá mais resultado. Vai lá, faz. Aí daqui a pouco a pessoa vem, professor, sabe o que é? É que eu fiz aquilo outro, não sei o que. Inclusive que você falou para eu não fazer. E sabe o que aconteceu? Apareceu um nódulo, ficou roxo. Eu acho que está necrosando, não sei o que. Me ajuda. Deveria falar assim, ó. Que se dane você. Você não fez o que eu te falei. Mas em nome da estética, dos profissionais de estética, e com a esperança que aquela pessoa entenda que a segurança ela precisa vir em primeiro lugar, eu vou lá e ajudo ela até sair daquela situação. Na grande maioria das vezes isso acontece de forma bem sucedida, mas
a pessoa precisa aprender e a pessoa precisa ter humildade. Tem pessoas que falam assim, eu trabalho com enfermagem há 30 anos, não sei o que, estou entrando na estética. Então você vai ter que aprender a trabalhar aqui. Você pode ter uma série de experiências que vai agregar muito na estética, mas você vai ter que aprender a trabalhar nesse universo. Que eu sou doutorado em não sei o que, grande coisa. Já dei aula para cirurgião plástico que não sabia fazer uma pápula. Cheguei para ele e falei, cidadão, mas você corta a pessoa de ponta a ponta, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Tô te falando aqui para fazer uma pápula, tá difícil para você. Não, é que eu trabalho com auditorias e documentos e agora eu tava querendo ver alguma coisa diferente. Então, é um peixe fora d'água, não é? Então, se a sua parte boa são os injetáveis, vamos trabalhar com injetáveis, entendeu? Mas a gente tem que ter humildade sempre para estar aprendendo e até migrando para uma nova área. Então, quando a gente fala isso, é assim, olha, seringa, agulha e equipamentos como radiofrequência e ultrassom, ele vai te dar a condição de trabalhar da cabeça aos pés do seu cliente, de forma eficiente e produtiva. Você vai conseguir, na verdade, trabalhar uma gordura localizada, porque às vezes você tem todas as substâncias que você pode pôr numa mescla, que você não sabe qual é o cliente que vai sentar no próximo atendimento em você. Você tem que ter ferramentas onde ela te dê autonomia e flexibilidade. E você sabe que quando você trabalha com mesclas de mesoterapia, quando você compra a mescla já pronta, geralmente ela é mais cara do que você montar a sua própria mescla. Entendeu? Então, a autonomia que você tem de olhar para a pessoa, reconhecer a disfunção estética e falar assim, olha, essa pessoa precisa de um lipolítico, ela precisa de um trófico, ela precisa de um venotrófico, combinando tudo isso vai ter uma boa resposta. Ou então assim, olha, essa pessoa tem uma prega de gordura exagerada, se eu usar determinada substância pode formar nódulo, mas ela também tem um quadro de hipertensão, então não é muito bom eu utilizar cafeína e outras substâncias, que isso pode me trazer um problema maior. E aí eu tenho um recurso que ele se chama assim, hidrolipoclasia, que eu não vou usar substância nenhuma, eu vou usar soro e ultrassom, e vai me dar uma resposta fantástica com relação à redução de medida, às vezes 7, 10, 14 centímetros, e você aprende o princípio, vai lá e faz, entendeu? A pessoa vai querer, geralmente quando as pessoas envelhecem ou então as pessoas diminuem em peso, ela tem uma companheira que passa a ser a flacidez. Muitas vezes eu posso, através da mesoterapia, dar um aporte de nutrientes para essas pessoas e oferecer para ela substâncias eutróficas que vão estimular a produção de colágeno, elastina, às vezes até o próprio colágeno e elastina eu deposito naquele tecido, mas nada como uma radiofrequência para estimular a produção própria do organismo de colágeno e elastina e aí combater de fato a flacidez. Veja só, onde eu estou usando mesoterapia, onde eu estou usando o ultrassom, onde eu estou usando a radiofrequência, a seringa e a agulha. Então quando eu falo, geralmente no meu curso que eu dou o nome de SAMI, que é Segurança e Autonomia em Mesoterapia Estética, eu gosto de trabalhar o princípio do assunto, porque a mesoterapia, eu entendo que ela seja o assunto mãe de toda a estética invasiva. Se você pegar toxina botulínica, pessoal, é o suprassumo, é claro. A toxina botulínica depende muito pouco da pessoa que está recebendo aquela toxina para se ter um efeito. Na gordura localizada depende do cliente, sim, além do seu conhecimento, da tecnologia, dos produtos envolvidos numa mescla. Ela depende da pessoa fazer uma dieta, ela depende da pessoa fazer uma atividade física,
Ou seja, tem vários fatores que influenciam diretamente na resposta do meu tratamento. Agora, a toxina botulínica, eu sei onde aplicar, onde paralisar o músculo. Ela, querendo ou não, o músculo vai ser paralisado. Mas o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é produzida a partir de uma bactéria extremamente atenuada. Antigamente ela matava as pessoas com botulismo. Hoje ela deixa as pessoas mais bonitas, sem rugas, né? Ela tem uma característica preventiva. E quando a gente fala de mesoterapia, o pai da mesoterapia, o Dr. Pistori, ele fala que é uma dose. Olha só que definição interessante. Ela é uma dose entre a dose alopática e a dose homeopática. Ela é uma média disso. E eu achei muito interessante, porque na homeopatia a gente tem praticamente zero de concentração de fármaco, que na alopatia a gente tem até o máximo que aquele fármaco pode ter de ação. E ele fala que é isso. Mas a mesoterapia, ela tem uma característica assim: eu tenho que reconhecer a disfunção estética, tenho que saber as características daquela disfunção estética para eu ir no lugar onde aquela disfunção está e chegar ali e fazer assim, ó, pum, com a agulha, no tecido certo, na concentração certa, para você ter o resultado que você deseja. É por isso que eu entendo que eu ouvi na última edição desse nosso curso, que a gente ofereceu esse curso, eu tive uma aluna de Portugal e ela pegou meu conteúdo, que é online, ela pegou meu conteúdo lá em Portugal, devorou o conteúdo. E aí eu recebi uma mensagem dela esses dias, falou: professor, eu já fiz vários cursos presenciais, cursos extremamente caros e tudo mais, e não tinha o conteúdo que você me ofereceu. É claro que eu fiquei extremamente feliz, mas a minha proposta, ela é ir direto ao ponto, como a mesoterapia faz, entendeu? E aí eu tenho a mesoterapia trabalhando com substâncias eutróficas, venotróficas e lipolíticas, ramificando para toxina botulínica, ramificando para preenchedor, ramificando para microagulhamento, ramificando para PEN, né? Que é o procedimento para microvasos. Então é assim, você precisa entender o princípio e entender as disfunções estéticas. E você precisa saber a ferramenta que usar e a hora de utilizar essa ferramenta. E você tem que entender o valor e o preço do seu trabalho. Fazendo isso, você, profissional de saúde, vai ter a condição de gerar mais recursos para você, trabalhar menos e ter mais reconhecimento. Esse é um dos grandes atrativos da estética. E eu posso te falar que é isso, que a gente tem essa realidade. Hoje, eu nunca tive menos de 3 empregos. Hoje eu tenho 3 empresas que são relacionadas à área de estética. Tenho, na verdade, mais segmentos, né? Eu tenho a Pita Saúde Estética, que é uma clínica de estética e saúde, que é de onde eu estou falando com você. Eu tenho uma representação de uma grande marca de produtos para mesoterapia. Tenho representação de toxina botulínica, preenchedores, fios de sustentação. Tenho também uma farmácia de manipulação que a gente fundou, que é essa daqui, Pita e Fernandes, onde eu resolvi ter um lugar onde o profissional de estética fosse recebido como profissional, que as pessoas entendessem que tem uma legislação e que ele pode prescrever, sim, dentro das regras, e auxiliar esse pessoal no home care. Porque eu vou te falar, no tratamento estético, a gente tem 50% que é a nossa tecnologia, o que eu sei, o que meu equipamento oferece, o produto que eu estou administrando tem como característica de fazer. E os outros 50% é meu cliente. Então, quanto mais eu tiver ferramentas para lembrar para o cliente que ele precisa
honrar o investimento que ele fez no tratamento dele, melhor é. Então, o que eu recomendo para o profissional de estética? Faça a mesoterapia, faça o procedimento que você escolheu, que você verificou que se adequa à necessidade do seu cliente, mas acrescente um home care. Mas eu tinha muitos colegas que falavam assim, mas as farmácias não aceitam a minha prescrição. Eu falei, mas tem a legislação. Mas eles não aceitam. Então, eu como já tinha cliente espalhado pelo Brasil todo nessa área, eu também montei uma farmácia de manipulação e falei, tá bom, sua receita, sua prescrição vai ser aceita aqui dentro dos rigores da lei, que a gente vai trabalhar dentro da legislação vigente. A gente não pode fugir disso. Uma das coisas que eu acho uma aberração, por exemplo, é uma pessoa que às vezes ela quer colocar um diurético na sua formulação, a profissão dela não permite aquele tipo de prescrição e ela vai lá e me coloca uma furosemida, ela me coloca lá uma metformina. Isso, sabe o que é? Falta de conhecimento. Então, quando a pessoa conhece a legislação e conhece as alternativas que ela pode ter dentro de um universo que ela pode prescrever, isso liberta a pessoa da ignorância. Isso eu chamo de segurança e autonomia na área de estética. E uma outra oportunidade eu vou te apresentar essa oportunidade que é muito bacana, viu? E vai te respaldar como respaldou a pessoa lá de Portugal, falando, olha, putz, gostei tanto do assunto, teve tantas respostas, e o objetivo é isso, é por isso que a gente grava. A gente grava para atingir o profissional que está desmotivado, a gente grava para atingir o profissional que está no norte, no nordeste, no leste, no oeste, no sul do país, e a gente já está chegando inclusive na Europa, que é uma grande satisfação isso. Então, me acompanhe, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal no Telegram e acompanhe nosso trabalho. Você vai ver que você vai ganhar muito com isso. Um grande abraço para vocês, professor Nilson Pita.